Olá, turminha, bom dia. Bom, vamos para mais uma aula e a nossa aula de agora é de História. Vamos finalizar mais um conteúdo da matéria de História, tá? Para a quarta unidade. Vamos lá. Nós vamos falar sobre as revoltas coloniais. Esse assunto é complemento de todos os outros que nós já trabalhamos em sala, tá? Então agora vamos finalizar nossos estudos em História, ok? Vamos lá. Durante o século XVIII, ocorreram diversas revoltas na colônia, que aconteceram devido à insatisfação da população com a forma de Portugal administrá-la. Embora as principais rebeliões tenham ocorrido na região de Minas Gerais, onde estava o centro econômico da colônia, houve também uma grande revolta em Salvador, a antiga sede da colônia. Então, a população não estava satisfeita com a forma que a colônia estava lidando com a administração do nosso país. Então, ocorreram diversas revoltas, guerras, em busca da liberdade do povo sobre a coroa portuguesa. Vamos acompanhar algumas delas. Vamos falar sobre a Guerra dos Emboabas. Olha só na imagem que vocês estão vendo. Vamos acompanhar e entender um pouquinho sobre essa guerra. A Guerra dos Emboabas foi uma disputa armada ocorrida entre os anos de 1707 a 1709, pelo direito de exploração das minas de ouro, recém-descobertas pelos bandeirantes paulistas na região de Minas Gerais. Com efeito, sob a liderança de Manuel de Borba Gato, guarda-mor das minas e líder dos paulistas, os desbravadores reclamavam o direito exclusivo de exploração das jazidas de ouro na região das minas. Contudo, os emboabas, nome pejorativo dado aos forasteiros que usavam botas, liderados pelo rico comerciante Manuel Nunes e composto principalmente por portugueses e imigrantes de outros territórios da colônia, desafiaram as autoridades portuguesas. Mas, infelizmente, eles não conseguiram a vitória. Vamos falar sobre a revolta de Vila Rica. A rebelião aconteceu na cidade de Ouro Preto, que antes era chamada de Vila Rica, e onde haviam grandes jazidas de ouro. Decorria o ano 1720, no século XVIII. No período conhecido como ciclo do ouro, visto o ouro ser o fruto da principal atividade econômica do Brasil. Vamos entender um pouquinho mais sobre o quinto. O quinto, que era 20% do ganho obtido com ouro, era um imposto que ficou conhecido como o quinto e destinava-se à coroa portuguesa. A cobrança alta de impostos era um dos grandes propulsores da revolta popular, ou seja, com toda a exploração do ouro, a colônia ficava com 20% da exploração de cada ouro que foi encontrado. Então, esse imposto estava tão alto, que a população não queria aceitar, mas pagar esse valor à coroa portuguesa. E esse valor é chamado de o quinto, tá? Após ter conseguido conquistar a população com seus discursos, Felipe Santos, um fazendeiro português, tornou-se líder da rebelião. Os revoltosos chegaram a ocupar Vila Rica, exigindo a extinção das casas de fundição. Dias depois, o governador Conde de Assumar tenta negociar com os revoltosos e, prometendo atender os seus pedidos, os acalma, mas apenas para ter a chance de atacar. Assim, convocando 1.500 soldados, prende os rebeldes. Felipe dos Santos é julgado e condenado à forca no dia 15 de julho de 1720. É enforcado e tem o seu corpo esquartejado em praça pública. Então, eles foram enganados, caíram numa arapuca.
enganaram eles, fingiram que eles iriam receber tudo que eles estavam pedindo, seus pedidos seriam atendidos, mas nada passou de uma trama para enganar eles, colocar eles, prendê-los, né? E assim como aconteceu, o seu líder, Filipe dos Santos, ele foi julgado e condenado à morte, como naquela época eles enforcavam na praça pública e acabou esquartejando também o seu corpo. Antes de morrer, Filipe dos Santos teria dito a frase: "Jurei morrer pela liberdade, cumpro minha palavra." Uma frase dita muito forte, impactante, e que realmente ele cumpriu aquilo que ele disse naquelas palavras. Uma guerra muito importante para a nossa história e ficou marcado com um marco histórico no Brasil. Vamos falar agora sobre a Conjuração Mineira, né? Que também é um marco histórico no nosso país, na nossa história, no Brasil, ó. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo de ouro, na então capitania de Minas Gerais, no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e do domínio português. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Olha aí, que importante. O grupo liderado por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, era formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono de Mina, Inácio de Alvarenga, e o padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema do governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Então, eles lutavam contra o governo português, né, a coroa portuguesa, lutavam pela liberdade, mas eles não lutavam pela questão da escravidão, mas eles queriam se livrar da coroa portuguesa. Estes inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho num fundo branco, com a inscrição em latim: Libertas que serás também. Liberdade ainda que tardia. Olha aí essa bandeira. Essa era a bandeira que eles escolheram para representar o Brasil. A Inconfidência Mineira transformou-se em símbolo máximo a resistência para os mineiros, a exemplo da Guerra dos Farrapos para os gaúchos e da Revolução Constitucionalista em 1932 para os paulistas. A bandeira, idealizada pelos Inconfidentes, foi adotada pelo estado de Minas Gerais. Então, essa bandeira que vocês viram aí, ela hoje é representada pela bandeira, ela é a bandeira de Minas Gerais, certo? Então, gente, a história dos Inconfidentes foi muito importante para o nosso Brasil, né? Uma luta extremamente importante. Infelizmente, eles não conseguiram a vitória, mas não quer dizer que hoje eles não venceram. Eles passaram por um processo, né? E aí, hoje, foi história no nosso país. Então, hoje nós não teríamos conseguido a independência se não tivéssemos passado por tudo isso. Então, Tiradentes também foi condenado à morte, foi enforcado em praça pública, né? Passou por toda essa humilhação, mas também morreu lutando pelo que ele acreditava, certo? Agora nós vamos falar da última revolução, tá? Que foi a Conjuração Baiana, certo? Para finalizar o nosso assunto aqui, vamos falar sobre a Conjuração Baiana, ó. Ou também a Revolta dos Alfaiates, que foi um movimento político popular ocorrido em Salvador, Bahia, em 1798. Tinha como objetivo separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. Então, eles já lutavam pela abolição da escravatura e também
pelos pobres, né? Por uma questão mais humilde, a população mais humilde. É também conhecida como a Conspiração dos Búzios, ou Revolta dos Alfaiates, como eu já tinha falado, por ter como principais líderes os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. A Conjuração Baiana foi composta em sua maioria por escravizados, negros livres, brancos, pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões, como sapateiro, pedreiro, soldados e etc. Então, toda essa revolução, todas essas revoltas, essas guerras, foram importantes para a nossa história, porque foi um marco muito importante, né? Foi uma batalha, foi através de batalhas e batalhas, tá? Que hoje nós conseguimos a nossa independência. Então, cada revolta, cada guerra tem o seu significado importante para a nossa história, certinho, turma? Então, essas foram as revoltas que nós estudamos nessa unidade. Eu tenho uma atividade para passar para vocês no caderno, vou passar uma pesquisa e cada aluno vai ficar responsável de fazer uma pesquisa sobre uma revolta, mas eu vou definir direitinho cada aluno que vai ficar responsável e mandar a sua pesquisa. Quem é online aí vai mandar sua pesquisa através da foto, certo? Tem também atividade no livro que eu vou dizer a página tudo direitinho aí, tá bom? Que vai ser para casa. Galerinha, um beijo, tá? Até amanhã e espero o retorno de cada um de vocês. Beijinhos, tchau!